para quem uma obra de arte é produzida? E qual é a melhor forma de alcançar mais pessoas com ela? Hoje a gente vai falar do México, mas antes de falar de qualquer coisa artística, a gente tem que voltar e entender o contexto social e político em que o país estava passando durante o século XX. Resumindo muito, desde a segunda metade do século XIX, o México vivia sob Porfiriato, que era o governo de um cara chamado Porfírio Díaz. Ele tinha vendido as terras do país para fazendeiros que criaram enormes latifúndios e expulsaram as populações indígenas das suas terras. O seu governo reprimia opositores e se submetia aos interesses de empresas estrangeiras. Em 1910, no que seria sua 7ª reeleição, o partido antirreeleicionista vai tomar o poder, com apoio de vários setores da sociedade, desde a burguesia até o campesinato. O novo presidente, Madero, é traído pelo seu aliado Victoriano Huerta em 1913, que o assassina e toma o poder. Enquanto isso acontecia, desde 1910, os indígenas e os camponeses da região sul do país se organizavam sob a liderança de Emiliano Zapata. Eles tinham a sua própria proposta revolucionária para o país, que tinha muitas semelhanças com o marxismo, mesmo que eles não tivessem essa leitura. Seus inimigos diziam que eles propunham um socialismo bárbaro, que seria esse socialismo sem uma base teórica marxista. No norte do país, Francisco Pancho Villa organizava outra facção camponesa que também lutava pelo poder e pelos seus interesses. Nas zonas urbanas, os sindicatos e as organizações operárias também começavam a crescer. Nesse longo período que ficou conhecido como Revolução Mexicana, Zapata e Pancho Villa se tornaram as principais lideranças populares. Eles eram temidos pelas elites que precisavam negociar com eles para conseguir governar. Com as mobilizações sociais reverberando na cultura, em 1913, Alfredo Ramos Martínez vai criar a primeira escola de pintura ao ar livre do México, com o objetivo de adequar a arte às mudanças sociais que estavam acontecendo no país. Isso abriu caminho para o surgimento dos centros populares de pintura, como o Saturnino Herán e o Santiago Urebu. O objetivo deles era levar a educação artística para os operários camponeses e artesãos, fossem eles crianças ou adultos. Em 1914, o poder é tomado de novo, dessa vez por Álvaro Obregón e Venustiano Carranza, que vira o novo presidente e eventualmente acaba rompendo com Obregón. Eles tiveram apoio dos camponeses do norte e do sul no primeiro momento, mas esse apoio não durou muito. Então o governo se formou só no centro do país e o conflito armado se intensificou contra os camponeses ao redor. Mas justamente por causa da pressão e influência causada pelos revolucionários do campo, várias propostas sociais vão ser adicionadas à Constituição, que foi promulgada em 1917. Acontecendo um pouco antes da Revolução Russa, ela foi uma das constituições mais avançadas do período, garantindo reforma agrária, distribuição de riqueza, laicidade da educação, direitos trabalhistas, entre outras coisas. A Constituição era ótima, mas ela não foi seguida por Carranza, e o seu exército, em 1919, assassinou Zapata. Em 1920, Obregón derruba o governo do seu antigo aliado e busca retomar a Constituição. Esse período, que foi até 1934, foi o de estabilização do novo Estado mexicano. Os conflitos armados e políticos assassinados continuaram a acontecer, mas sem grandes mudanças no regime político. Na década de 20, a atenção dada pelo governo às demandas populares era irregular e o povo continuou engajado politicamente. Nesse período, muitos artistas começaram a rechaçar a tradicional pintura de cavalete por ela ser burguesa e reacionária. A partir de 1922, artistas como Fernando Leal, Francisco Dias de León, Gabriel Fernandes Ledesma e Carlos Orozco Romero começaram a usar a gravura como a sua principal técnica. Eles eram muito influenciados pelo gravurista francês Jean Charlot, que tinha chegado no país no ano anterior e encantado a comunidade artística. No mesmo ano é publicado um manifesto pelo Sindicato dos Artistas, em que diz: "Ya solo pintaremos en los muros ou sobre papel excusado", fazendo referência ao muralismo e às gravuras. Os presidentes de 1920 até 1928 eram aliados que se revezavam no poder, entre eles o Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón e Plutarco Elias Calles. Durante o governo de Calles, o de la Huerta se rebela e perde, o que fortalece muito politicamente o Calles. Depois disso, Obregón é eleito, mas é assassinado antes de tomar posse. Os militares que apoiavam ele vão acusar o Calles de ser o mandante. Vão se rebelar contra ele, mas também perdem. Isso tudo consolida o Calles como a principal força política e os próximos 4 presidentes são aliados dele. Focados em domesticar o exército e expandir o poder central, até 1934 as questões sociais não eram prioridade para os governos. Mas isso viria a mudar no governo de Lázaro Cárdenas, que já já a gente retoma. Outro grupo de artistas que vale ser destacado aqui é dos artistas independentes 3030. Seu nome faz referência às carabinas usadas na Revolução, o que já mostra sua ideologia revolucionária.
revolucionária. Os artistas membros do grupo estavam interessados em retratar os grupos marginalizados e as massas populares. Eles rejeitavam o academicismo da Escola de Belas Artes e defendiam a necessidade de criar um museu mexicano de arte moderna. Eles fizeram várias exposições coletivas em 1928 e 1929, e com seus fortes ideais de protesto e de aproximação às massas, eles são considerados um importante antecedente da Liga dos Escritores e Artistas Revolucionários. Conhecida pela sigla LEAR, a Liga foi criada em 1934 e tinha nela vários intelectuais, entre eles Leopoldo Mendes, Pablo O'Higgins, Luiz Arenal, Gabriel Fernandes Ledesma, Erasto Cortés Juárez, entre outros. A união desses criadores, que tinha uma convicção antifascista, buscava criar uma nova arte que fosse livre da dependência econômica da burguesia. O governo do Cárdenas, eleito em 1934, foi o mais avançado socialmente de todo o período revolucionário. Ele colocou na prática os artigos mais progressistas da Constituição de 1917. Nos seus 6 anos de mandato, foram distribuídos 17 mil hectares de terra para a reforma agrária. Os governos desde 1910 somados não distribuíram 10 mil. Ele tinha como aliados políticos os grupos mais à esquerda da Revolução e da Constituinte, os sindicatos, as ligas camponesas e o Partido Comunista Mexicano. Todos esses grupos almejavam uma transformação social. Então, ferrovias e companhias petrolíferas foram nacionalizadas, a cultura foi impulsionada e teve também um aumento na rede de educação. Durante esse período, que ficou conhecido como a fase tardia da Revolução, Leopoldo Mendes, ao lado de Pablo O'Higgins, Luiz Arenal, Davi Álvaro Siqueiras e Gabriel Fernandes Ledesma, todos membros da LEAR, querendo apoiar ainda mais o movimento revolucionário representado nesse momento pelo governo de Cárdenas, vão criar em 1937 o Taller de Gráfica Popular, TGP. O TGP impulsionou a produção de artes gráficas no país, tornando a aquisição de gravuras acessível ao povo em oposição à arte burguesa, e também permitindo que o artista gráfico tivesse a possibilidade de imprimir e controlar a sua própria produção artística. Na Declaração de Princípios do TGP, escrito alguns anos depois da fundação, é dito que o Taller de Gráfica Popular é um centro de trabalho coletivo para a produção funcional e o estudo dos diferentes ramos da gravura e da pintura. O Taller de Gráfica Popular faz um esforço constante para garantir que a sua produção beneficie os interesses progressistas e democráticos do povo mexicano, especialmente em sua luta contra a reação fascista. Considerando que o objetivo social da arte plástica é inseparável da sua boa qualidade artística, o Taller de Gráfica Popular se esforça para desenvolver as habilidades técnicas individuais de seus membros. O Taller de Gráfica Popular prestará sua cooperação profissional a outros ateliês ou instituições culturais, a organizações populares e de trabalhadores e a todos os movimentos e instituições progressistas em geral. O Taller de Gráfica Popular defenderá os interesses profissionais dos artistas. Eles produziam pôsteres, panfletos, folhetos e ilustrações ou qualquer outra forma de arte que tivesse a possibilidade de alcançar um público amplo. Suas primeiras produções foram de parabenização para a recém-formada Confederação dos Trabalhadores Mexicanos. Depois disso, um sobre a expropriação do setor petrolífero e também 3 calendários para a Universidade Obreira do México. As gravuras que eu usei para ilustrar o começo do vídeo são da série do TGP Estampas da Revolução Mexicana. Eles ilustravam a revista frente a frente e criavam enormes cortinas de papel para assembleias de organizações populares e sindicatos. Um dos personagens mais recorrentes nas ilustrações era Emiliano Zapata, o principal líder popular da Revolução Mexicana. Atuando também internacionalmente, os artistas Raul Anguiano, Luiz Arenal, Xavier Guerreiro e Leopoldo Mendes lançaram em 1938 uma série de 15 litogravuras chamada de A Espanha de Franco. No prefácio, eles esclarecem que muitas obras ali mostram uma versão irônica e às vezes dramática da Espanha franquista. Eles queriam expressar o seu apoio autêntico ao heróico povo espanhol. Ao mesmo tempo, eles também reafirmavam a sua decisão de lutar e continuar lutando contra o fascismo e o seu assassinato das liberdades populares. Eles também fizeram várias produções sobre a Segunda Guerra em apoio aos soviéticos contra o nazifascismo europeu e uma série para a Liga Pró-Cultura Alemã, organização do exílio alemão que lutava contra o nazismo no México. Colados nas ruas das cidades mexicanas, os seus temas eram sempre políticos, sociais ou de denúncia, apoiando sindicatos, organizações populares, agrárias ou de trabalhadores e professores. Associações que na maioria das vezes tinham uma capacidade de pagamento muito limitada. O TGP queria levar sua arte às massas e apoiar suas lutas e reivindicações.
Eles sabiam exatamente o porquê de fazerem arte e pra quem eles faziam. Fazer arte visando lucros para ser vendida para uma elite snob não fazia sentido para eles. A arte não tem a obrigação de ser uma arma de luta social e de manifestação política, mas ela tem um grande potencial de comunicação que não pode ser desperdiçado. Atualmente, a produção gráfica tem outras implicações e possibilidades, mas os questionamentos ainda continuam. Para quem e para que você faz a sua arte? Eu sou o Koba e eu espero que vocês tenham gostado.